No próximo capítulo da novela, Tieta, o coronel reassume a prefeitura para cancelar o plebiscito. Amintas comenta com Osnar que Amorzinho andou lhe perguntando sobre Tieta. Dário fica radiante ao ver uma placa que os meninos acharam no mar. Osnar aconselha Tieta a ter cuidado com Perpétua. Aida e Letícia voltam e Modesto desmaia ao ver Carol com o filho. Tieta e Osnar conversam sobre o passado e as mudanças que ela acredita ter feito em sua vida. Osnar questiona se ela realmente mudou, lembrando como Perpétua foi responsável por sua expulsão no passado. Tieta se irrita com a lembrança, mas insiste que agora é mais cautelosa. Osnar duvida e a acusa de continuar orgulhosa e superior. Ele também revela que, no passado, sofreu ao ser rejeitado por ela, que o desprezava. Agora, ironiza que os gostos dela mudaram, mas ele já não é mais o jovem que ela desprezava. A conversa se volta para o romance de Tieta com Cardo, e Osnar insinua que ela o escolheu apenas para ferir Perpétua. Tieta nega, dizendo que se apaixonou de verdade e que Cardo a faz sentir-se viva novamente. Osnar alerta que, se a mãe de Cardo descobrir, nunca a perdoará. Tieta garante que isso não acontecerá. Apesar das provocações, Osnar se mostra preocupado e oferece apoio caso ela precise. Tieta, confiante, afirma que sabe se cuidar. Ascânio enfrenta Arthur antes de partir, deixando claro que a razão da decisão do coronel continua existindo, com ou sem sua presença. Ele ressalta que, como cidadão, tem o direito de lutar pelo plebiscito, mesmo que Arthur, como prefeito, descarte a ideia. O coronel o acusa de subversão, mas Ascânio afirma que fará campanha para esclarecer a população sobre a importância do tema. Arthur exige que ele desista, mas Ascânio responde que o coronel não pode exigir nada. O prefeito então apela para a relação entre eles, lembrando que é seu padrinho e lhe deu emprego. Ascânio, sem querer parecer ingrato, reforça que a cidade cresceu enquanto ele esteve ali e que continuará lutando por ela, mesmo que tenha que enfrentar Arthur. Em seguida, se despede e sai. Ricardo questiona Tieta sobre o que Osnar queria com ela. Tieta responde que ele apenas lhe deu conselhos, mas Ricardo insiste em saber se falaram sobre o relacionamento dos dois. Ela ironiza, dizendo que não precisa falar nada, pois o comportamento dele já deixa evidente. Ricardo sugere que Osnar é contra o romance, mas Tieta descarta a ideia, afirmando que ele sempre soube e guardou segredo, o que significa que não se opõe. Ainda desconfiado, Ricardo afirma que Osnar é apaixonado por ela. Tieta, impaciente, acusa Ricardo de começar novamente com seu ciúme. Modesto desmaia repentinamente, causando preocupação entre os presentes. Juraci e Marcolino colocam no sofá com cuidado, enquanto Aida orienta que ele se deite. Marilu, surpresa, pergunta o que aconteceu, e Letícia explica que Modesto teve uma vertigem. Juraci especula que pode ser algo grave, como labirintite ou até um ataque cardíaco, mas Aida acredita que foi apenas emoção por rever todos. Apesar das dúvidas, Juraci sugere chamar um médico ou, ao menos, Bento da farmácia. Jairo, em tom irônico, comenta que o desmaio era esperado. Marcolino agradece sua ajuda e reforça que já havia avisado Modesto sobre isso. Jairo se despede educadamente, deixando Aida agradecida por sua gentileza. Quando Modesto desperta, assustado, pergunta se está paralisado. Juraci, alarmado, sugere que pode ser um derrame, mas Aida o tranquiliza, garantindo que ele já está bem. Modesto admite que só queria um momento de descanso. Letícia lhe entrega um refresco, e Aida pede que o leve para o quarto. Juraci conclui que o susto quase custou a vida de Modesto e faz um comentário sobre prevaricação, ao que Marcolino responde cético. Laura pergunta se todos conseguem guardar um segredo. Dário admite que não, mas insiste que é algo muito importante. Bentinho e Sabino dizem que seria mais fácil guardar o segredo se soubessem do que se trata. Laura então revela que encontraram uma placa de um navio alemão da Segunda Guerra Mundial, identificada por uma suástica. Dário explica que o navio afundou em 1942 e continha uma caixa, possivelmente com documentos valiosos. Peto duvida que um papel tenha sobrevivido, mas Edmundo diz que, se estiver bem fechado, pode durar muito tempo. Dário compartilha que um amigo de seu pai estava no navio e revelou algo importante antes de morrer, levando seu pai a procurá-lo antes de falecer. Agora, a descoberta da placa confirma a localização do naufrágio.
Ele alerta que, se a notícia se espalhar, a praia ficará lotada de curiosos e outras pessoas podem encontrar o documento antes deles. Os garotos se oferecem para ajudar na busca, já que sabem mergulhar. Laura apoia a ideia, e Dário concorda, prometendo comprar tudo o que encontrarem. Peto garante que todos manterão o segredo. Bebê pergunta se Osnar já superou a raiva e sugere que eles se encontrem à noite para se divertir. Osnar, no entanto, insiste que só continuará com ela se ela lhe contar tudo sobre a fábrica, deixando claro que não quer mais brincar sem transparência. Bebê retruca, dizendo que ele está misturando as coisas e pode acabar sozinho, pois ela também pode se irritar e desistir. Osnar responde com indiferença, afirmando que não se preocupa, pois sempre tem mulheres interessadas nele na cidade. Bebê, furiosa, o chama de cínico, convencido e desgraçado. Rosalvo provoca Bebê, perguntando se ela brigou com a maior atração turística do Agreste. Ela responde com indiferença e diz que, ao fazer um favor para ele, descobriu que a região tem outras atrações. Rosalvo sugere Timóteo, mas duvida que ele seja grande coisa. Bebê ri e diz que ele está enganado, contando que Osnar lhe revelou que, antes de casar, o marido da namoradinha de Rosalvo era especialista em algo. Surpreso, Rosalvo reage incrédulo. Leonora conta a Ascânio que passou na prefeitura, mas ele interrompe pedindo um bolinho de fubá para Rafa, que logo se dispõe a preparar. Leonora tenta falar sobre o coronel, e Ascânio explica que ele reassumiu a prefeitura ao saber que ele queria esclarecer a cidade sobre Brastânio. Agora, ele continua apenas como secretário. Leonora se revolta, mas Ascânio diz que o cargo de prefeito é peça-chave no jogo de interesses da cidade, onde os verdadeiros jogadores já começaram a se movimentar. Ele menciona Modesto Pires e Dr. Marcolino, enquanto Leonora insiste que ele não pode aceitar tão facilmente. Ascânio garante que está entregando o cargo de propósito para ver como o Dr. Mirko Stepano reagirá ao saber que terá de negociar com o coronel Arthur da Tapitanga. Leonora percebe que Ascânio também está jogando e que tem seus próprios trunfos. Ele confirma, confiante, que são imbatíveis. Marcolino informa que Modesto não pôde comparecer devido a um mal-estar. Arthur, por sua vez, comunica que já falou com Ascânio, que reagiu mal à situação. Ele reflete que as traições vêm de onde menos se espera e que criar cobra pode acabar em mordida. Marcolino confirma se Arthur mantém sua posição, e ele responde que já sobreviveu à ingratidão de um filho e não se abalará com a de um afilhado. Marcolino prevê dificuldades, pois Ascânio, apesar de pacífico, lutará com todas as forças pelo plebiscito. Arthur, confiante, diz que conta com Marcolino para defendê-los com todos os meios, legais ou não. Em seguida, questiona se pode reassumir a prefeitura de imediato, sem burocracias. Marcolino garante que sim, afirmando que Arthur ainda é prefeito e pode liderar as negociações com Abrastânio sem que Ascânio ou qualquer outra pessoa possa impedi-lo. Dário se dá conta de que, com tanta emoção, esqueceu de ir à cidade. Laura sugere que ele deixe para amanhã, mas ele descarta a ideia, dizendo que está tão feliz que uma briga agora não teria graça. Laura pergunta se ele retomará o mergulho com tudo, e Dário esclarece que só começará de fato quando Gladstone trouxer seu equipamento. Preocupada, Laura questiona se não é perigoso, e Dário confirma que sim, mas garante que tomará cuidado. Ele então imagina a possibilidade de encontrar o que procuram e se empolga com a fortuna que poderão ganhar. Carol agradece a Pirica e apresenta a casa, perguntando se ele gostou. Pirica brinca com ela, dizendo que o menino está magrinho, mas Carol garante que ele logo ficará forte com o cuidado dela. De repente, ela se lembra que precisa providenciar uma cama urgente. Pirica oferece ajuda e diz que pode dar um jeito. Carol agradece, dizendo que ele é um anjo. Ele ainda se oferece para cuidar do menino de vez em quando e ensiná-lo a pescar, caso a mãe permita. Júnior se empolga com a ideia e Carol brinca, dizendo que ele pode tudo o que quiser. Ela então se despede e vai arrumar suas coisas, enquanto Pirica também se despede. Carol pergunta a Júnior se ele gostou da casa, e ele responde que sim, muito. Ela diz que, a partir de hoje, suas vidas vão mudar para sempre, porque serão muito felizes ali. Júnior se interessa por um rádio e pergunta o que ele faz. Carol sugere que ele vá mexendo e descubra as funcionalidades aos poucos. Jairo comenta que Modesto Pires caiu ao ver Teuda e Manteuda ao lado de sua esposa. Amintas acredita que foi por isso que ele se assustou.
Chalita acha surpreendente que Modesto não tenha tido um problema no coração. Osnar, por sua vez, acha que o que realmente abalou Modesto foi o filho de Teuda. Amintas questiona como Osnar sabe que o filho é de Modesto, mas Osnar admite que não sabe, apenas desconfia, pois o menino tem a cara de Modesto. Chalita então pergunta a Jairo se o menino realmente se parece com Modesto, mas ele não reparou nisso. Jairo observa, no entanto, que Dona Ida e Carol conversaram muito durante a viagem, parecendo até amigas demais. Sinira critica Teuda e Manteuda, chamando-a de Kenga e dizendo que ela não tem vergonha, enquanto Dona Ida, em sua inocência, se expõe. Milo defende que se Dona Ida gostava da conversa, não há culpa na moça. Sinira quase vai até Dona Ida para contar quem ela realmente é, mas Carmozina provoca, dizendo que seria melhor ter vergonha. Sinira responde que foi Jairo quem a convidou, o que provoca Carmozina. Amorzinho, surpresa, comenta sobre um homem nu, e Sinira reage, achando indecente. Milo, confusa, sugere mudar os óculos, mas Carmozina diz que não dá para ver. Amorzinho questiona o interesse em ver órgãos genitais, e Milo responde que ninguém ali tem interesse nisso, chamando Sinira de falsa. Perpétua, com um suspiro, chama Chalita. Ele responde que está esperando Dona Amorzinho. Amorzinho, gaguejando, pede desculpas, explicando que havia um homem nu na pensão. Perpétua se surpreende, enquanto Chalita questiona sobre o homem nu. Amorzinho se corrige, dizendo que era na televisão, não na pensão. Perpétua, irritada, avisa que não haverá mais noivado hoje, sugerindo que ele vá para casa, tome um chá e durma. Ela ainda critica Chalita, dizendo que ele está desocupado e que seus negócios estão caindo. Rosalvo está confuso e questiona Ascânio, pois pensava que, após a conversa de Ascânio com o Dr. Mirco, tudo estivesse resolvido. Ele fica surpreso ao saber que Ascânio não representa mais Santana do Agreste nas negociações com Abrastânio. Ascânio explica que não foi sua escolha, pois sempre foi secretário interino e agora o prefeito, Coronel Arthur da Tapitanga, reassumiu o cargo. Rosalvo, surpreso, reconhece o nome do prefeito e conclui que voltaram à estaca zero, precisando conversar com o coronel. Ascânio sugere que, antes disso, Rosalvo deve informar o Dr. Mirco sobre seu afastamento e o novo negociador. Rosalvo se compromete a resolver isso imediatamente. Carmozina percebe que Imaculada está triste e pergunta se ela está doente. Imaculada explica que assistia a um programa de TV triste sobre um velho com muitos defeitos, mas que tinha seus motivos, e ao morrer, a história comoveu. Carmozina fica aliviada ao saber que Imaculada não está triste por causa dela e revela que sua mãe está feliz com sua presença, a ponto de querer fingir que ela é a neta que nunca teve. Imaculada, tocada, pergunta por que Carmozina nunca se casou, e ela responde que escolheu demais, mas não se arrepende. Carmozina confessa que gostaria de ter tido uma filha como Imaculada. Depois, convida Imaculada para um passeio na praça. Imaculada aceita, afirmando que agora é dona de seu nariz e pode ir onde quiser. Ambas se animam e saem para aproveitar o momento. Bebê chama Timóteo discretamente para conversar em seu quarto, pedindo silêncio e sugerindo que eles tenham uma conversinha. Ela explica que seria melhor assim, pois, dessa forma, ninguém ouviria a conversa. Ela finaliza com um comentário, perguntando se ele concorda, chamando-o de lindo. Osnar chama Carol, mas ela pede para esperar um minuto, pois está colocando Juninho para dormir. Ele insiste, dizendo que estava com saudade, mas Carol explica que é a primeira noite de Juninho com ela e que quer aproveitar cada momento. Osnar compreende, embora um pouco desapontado. Carol, então, volta para Juninho, brincando que ele está cheiroso, e afirma que é hora de dormir, encerrando o dia de brincadeiras. Imaculada revela que nunca tinha visto algo como aquilo, e Carmozina pergunta se ela gostou, ao que Imaculada responde que sim, muito. Milo pergunta se o passeio foi bom, e Carmozina conta que Imaculada tem uma grande imaginação, sempre inventando histórias. Milo, então, pergunta se Imaculada sabe ler e escrever, e ela admite saber um pouco, mas que aprendeu rápido. Carmozina, empolgada, diz que vai comprar cadernos para ela escrever todas as histórias que contou. Imaculada, curiosa, questiona se será capaz, mas é incentivada pela ideia. Bebê pergunta a Timóteo se ele agora acredita na inocência de Rosalvo, e Timóteo admite que já desconfiava.
Bebê então começa a contar que a mulher de Timóteo vinha frequentemente à pensão, se insinuava, e até Rosalvo a aconselhou a parar, mas ela continuava. Timóteo, desconfortável, pede para não continuar a conversa, alegando que a dor de estômago voltou e ele precisa tomar remédio. Bebê se preocupa com ele e oferece uma massagem, dizendo que é melhor que qualquer remédio. Ela pede para ele deitar e insiste que a massagem vai ajudar, mas Timóteo, relutante, menciona outros problemas e pede ajuda. Bebê pede para ele relaxar enquanto começa a massagem. Timóteo, aliviado, pede que ela foque um pouco mais para baixo. Aida conta a Peto que Letícia chegou tão cansada que foi direto se deitar, sem jantar. Peto explica que estava preocupado, pois não sabia que ela chegaria naquele dia. Aida sugere que ele não se preocupe e que ela explicará a situação para Letícia, que o procurará amanhã. Peto agradece e pede para Aida dizer a Letícia que todos sentiram falta dela. Aida concorda em transmitir a mensagem e ambos se despedem. Modesto reclama que alguém está atrás de sua filha novamente. Aida responde que está bonitinho e ele retruca, afirmando que está bem. Modesto a convida para se sentar perto dele, dizendo que sente saudade dela. Aida comenta sobre a boa viagem, sem muito calor, e como foi rápida. Modesto, então, pergunta se ela conversou com uma tal de Carol durante a viagem e quer saber o que conversaram. Aida questiona se ele realmente quer saber, e Modesto insiste que sim, afirmando que tem uma explicação para tudo. Ricardo ri e fala sobre Imaculada, o que faz Tieta ficar com ciúmes. Ela questiona por que ele está falando de outra mulher enquanto está com ela na cama. Tieta expressa desagrado desde que ele começou a falar tanto de Imaculada, mas Ricardo brinca dizendo que ela está com ciúmes. Tieta nega, mas ele insiste e a provoca, dizendo que isso é sinal de que ela gosta dele. Tieta responde de forma sarcástica, e Ricardo continua com piadas, dizendo que vai roubar as rolinhas do coronel só para vê-la assim. Tieta avisa que se o coronel descobrir, ela ficará mal. Perpétua fala com a foto que quer Tieta morta e sai com a chave da casa de Tieta. Modesto questiona Aida sobre suas conversas com Carolina, sugerindo que ela falava sobre coisas superficiais, como preços e detalhes de moda. Aida confirma, mas defende as mulheres, perguntando se Modesto queria que elas falassem de política ou futebol. Ela então menciona Letícia, que preferiu cuidar de Júnior, um menino, em vez de conversar. Aida observa que Letícia, que não gostava de crianças, acabou se afeiçoando ao garoto. Modesto pergunta sobre o pai de Júnior, e Aida revela que ele provavelmente não conhece o filho e que preferiu não tocar no assunto com Carolina para não magoá-la. Aida se defende, dizendo que não gosta de se meter na vida dos outros e não é intrometida. Em um tom brincalhão, Modesto elogia Aida, chamando-a de Anjinha. Aida, porém, se preocupa com algo que Modesto havia dito anteriormente, tentando entender melhor. Modesto tenta evitar a situação, brincando que ela está pensando demais e que sua cabeça não foi feita para grandes reflexões. Aida pede explicações sobre uma frase de Modesto, em que ele afirmava que tudo na vida tem uma explicação. Modesto, confuso, tenta lembrar o que havia dito, mas acaba admitindo que esqueceu. Ele sugere que talvez Aida tenha entendido errado, mas no final, ele afirma com certeza que não disse nada importante. Timóteo comenta empolgado: "Vixe, hein? Coisa boa!" Depois, se surpreende ao perceber que a massagem parou. Ué, por que parou? Estava tão bom. Bebê, com um sorriso, responde: por que eu parei? Por quê? Pela sua carinha. Acabou a dor, né? Timóteo, aliviado, concorda: acabou. Que pena. Não, quer dizer, que bom. Eita, massagenzinha porreta, hein? Bebê, rindo, diz: a massagem terminou. Agora, se você quiser que eu continue. Timóteo, hesitando, responde: sim. Não, quer dizer, não. Não, desculpe, eu tenho que me recolher aos meus aposentos, porque amanhã, logo cedo, tenho que trabalhar. Preciso abrir minha loja. Ele se levanta, dizendo: com licença. Bebê geme de dor: ai, Timóteo. Preocupado, Timóteo pergunta: o que aconteceu? Bebê explica: eu acho que foi a posição que eu estava. Agora, dei um jeito aqui, quer ver? Tá doendo, agora é que eu tô com dor. Timóteo, com compaixão, pergunta: tá com dor? Mas onde?
Bebê aponta. Aqui, assim, ó aqui, ó. Timóteo se oferece para ajudar. Você não quer fazer uma massagenzinha para melhorar? Bebê, confiante, diz. Acerta. Sim. Eu te ajudo. Vem. Timóteo começa a massagear e ela continua. Ai, quer ver? Tá doendo aqui, ó, aqui em cima, assim, ó. Timóteo, preocupado, pergunta. Ai, meu Deus, onde? Bebê o guia. Eu te ajudo. Aqui, ela confirma. Timóteo, com um sorriso, brinca. Dona Bebê. Bebê responde, aliviada. Acho que tô começando a melhorar. Timóteo, interessado, pergunta. Tá melhorando? Assim tá bom? Um pouco mais para baixo. Bebê responde. Tá bom. Timóteo, não aguentando mais, brinca. Dona Bebê, eu não vou aguentar. Quer conhecer? Bebê, confusa, pergunta. Quem? Ele, com pompa, responde. O verdadeiro, o legítimo, o genuíno, o único, renascido das cinzas, Timóteo d'Alembert. Bebê ri. Ele, com humor, completa. Dona Bebê. E ela responde, divertida. Timóteo. Enquanto isso, Elisa lembra da conversa que teve com Helena sobre trair o marido. Bebê expressa surpresa ao perceber que Timóteo parece tão comportado, comentando que, se lhe contassem, não acreditaria. Timóteo brinca, perguntando se ela gostou do aperitivo, ao que Bebê responde que parecia mais um banquete. Bebê então faz um comentário sobre a esposa de Timóteo, dizendo que agora entende o motivo dela estar tão cabisbaixa, insinuando que ela perdeu um grande homem. Timóteo se irrita e avisa Bebê para não tocar mais nesse assunto. Ele deixa claro que, se quiser continuar o atendimento, não deve mais mencionar sua esposa Elisa, pedindo que ela não misture o que aconteceu entre os dois com sua vida pessoal. Bebê responde de maneira tranquila e Timóteo sugere que sigam para o segundo tempo. Leonora questiona Ascânio sobre uma suposta arma secreta contra o coronel, mencionando que ele só falou sobre Rosalvo e sua exclusão das negociações. Ascânio revela que pediu a Rosalvo para informar ao Dr. Mirko Stefan o nome da pessoa que negociará com Abrastânio. Leonora, cética, questiona se Ascânio acredita que Dr. Mirko se recusaria a negociar com o coronel. Ascânio tenta se esquivar, dizendo que há segredos que não pode compartilhar, mas garante que confia nela. Ele explica que, embora não possa revelar tudo agora, quando souber mais, esclarecerá tudo. Ele garante que, apesar dos segredos, nunca esconderá nada dela. Eles encerram a conversa com um momento de carinho e risos. Mirko não gosta de saber que Ascânio não é mais o prefeito. Perpétua entra na casa de Tieta, mas encontra a porta do quarto trancada. Ela recua e se esconde na sala. Ascânio revela a Leonora que não resolveu nada sobre o divórcio, mas diz que voltará ao Rio. Helena não entende a apreensão de Mirko e acredita que negociar com o coronel seria mais fácil do que com Ascânio. Ela considera o coronel um crápula, mas acredita que, devidamente recompensado, ele se deixaria levar sem problemas. Mirko, no entanto, diz que não pretende mudar o que já foi estabelecido e que quer Ascânio à frente das negociações. Ele critica o coronel, afirmando que ele está decadente e perdeu o impacto que sua posição causava. Mirko também menciona que a adesão do coronel poderia prejudicar a credibilidade do projeto. Ele esclarece que discutiu o problema por delicadeza e contratou Helena para questões relacionadas ao marido dela, enquanto outras pessoas cuidarão de outros assuntos. Leonora se surpreende ao saber que Helena se meteu em um almoço de negócios sem aviso. Ascânio explica que, se ela conhecesse Helena como ele, não ficaria espantada, pois Helena faz o que quer. Leonora questiona se Helena cumprirá a promessa de acelerar o divórcio, e Ascânio acha que ela não facilitará em nada. Para tranquilizá-la, Ascânio diz que já contratou um advogado e que resolverá tudo sozinho, indo para o Rio de Janeiro. Leonora, aliviada, agradece pela decisão e Ascânio revela que ela o acompanhará para o Rio, como uma prévia de lua de mel. Laura pergunta a Dário se ele vai passar a noite em claro, e ele confirma, dizendo que está muito emocionado para dormir. Laura expressa seu medo de que ele se decepcione, mas Dário a tranquiliza, dizendo que é impossível. Ele mostra uma prova de que o navio afundou ali e que irá buscar um documento. Laura, ainda preocupada, lembra o que Peto disse sobre o mar destruir tudo. Dário a tranquiliza novamente,
dizendo que o documento está seguro em um cofre bem vedado e que nada o destruirá. Osnar chega com uma expressão triste, o que chama a atenção de Glorinha, Taninha e Manon. Elas notam sua aparência abatida e questionam o que aconteceu. Manon sugere que ele tenha levado alguma rabanada de mulher, mas Osnar responde que está se sentindo jogado às traças. As amigas, no entanto, se dispõem a ajudá-lo, dizendo que vão dar um trato nele. Osnar se sente aliviado, comentando que ainda bem que há quem se preocupe com ele. Sinira vê Rosalvo de toalha e puxa ela. Perpétua invade o quarto de Tieta, furiosa, e a acusa de estar de volta à vadiagem, recebendo homens e se entregando devassidão. Ela xinga de quenga maldita e a ameaça, dizendo que vai arruinar o nome da família novamente. Perpétua promete descobrir o nome do homem e espalhar o pecado de Tieta pela cidade inteira. Tieta se defende, dizendo que Perpétua não tem o direito de entrar no seu quarto, mas Perpétua responde com arrogância, afirmando que Deus lhe deu esse direito. Perpétua descobre Ricardo na cama de Tieta.